Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Catedral. Esse é o episódio 50, o nosso episódio comemorativo. Nós começamos no dia 10 de fevereiro de 2021. Produção, coloca aí só o cenário de como foi do dia 10 de fevereiro e a diferença de como tá hoje, né? No dia eu acho que tava eu, Renan e Samuel, né? Eu não sei onde eu tava. Não sei se o Samuel vai estar no 51, 52, pode ser que ele fique no passado. Vai ser passado. Mas ele tava no primeiro, né? E no primeiro foi gravado com uma câmera de celular. Era uma câmera de celular. E eu acho que tinha um microfone na mesa, se eu não me engano, que pegava o ambiente todo, né? Foi com um só celular, foi. Não foi aqui nessa sala, foi em outra sala. Mas eu acho que era essa mesma mesa. Era essa mesma mesa, só que ela não era pintada. Eu acho que a gente pintou ela agora. Deu um E as cabeças tinham mais cabelo trato. também. Nessa época não tinha Augusto. na As equipe, pessoas eu já eram tinha. diferentes. Não, eu era na da época. equipe, mas eu não era integral na igreja. Então eu não tava integral na equipe. Não era da equipe, então. Não era da equipe, então. Aqui é dentro ou fora? Ou não é. Tava mais fora Droga. que dentro. Então, Eu tava na fase transitória. então, olha que legal, né? E assim, fica até a sugestão pra você. Se tiver que começar algo, comece. Às vezes a gente fica esperando o perfeito pra começar e nunca começa nada. Verdade. Então a gente vai melhorando, né? A gente começou com um celular, hoje a gente tem câmera 1, não pega eu, acho que ela não pega eu, né, Ulisses? Câmera 2, câmera 3, microfones aqui, braços articulados pra todo mundo. 3 pessoas no bastidores aqui. 3 pessoas full time. Tem aqui plateia nos aqui bastidores. também, gente. Plateia. Ar-condicionado, tudo, Sensacional. né? Comece. Se você tiver algum projeto, comece e as coisas vão acontecendo com o tempo. A ideia hoje é a gente comentar, mas antes de comentar, deixa eu apresentar, né? Isso aí. Esse aqui é Augusto, Olá, pessoal, tudo bem? ex-taxista. Ex-taxista. Ex-morador da praça. Mas essa parte é verdade, o taxista não é. Augusto é o líder de conexão aqui da nossa igreja. Samuel, líder de adoração da nossa igreja. Não sei se continuará, porque agora talvez pode ficar um Você tem que explicar essa piada, por favor, mano. Gente, Não, vai. E o Renan, que é o líder dos aí, jovens pessoal, e tudo adolescentes, e agora Pretende também continuar, Renan? gestor de ministérios aqui na BH. Esse é o Catedral Cast, muitos assuntos, né? Muitos. Temas relevantes. muitos assuntos. Agora a gente convidados vai... por aqui também. Vamos começar aqui um por um, falando? Eu acho engraçado, Vai quando lá. eu vou apresentar, a gente faz o Café Conexão com os membros, as pessoas que estão chegando na igreja. Aí no início eu ia apresentar, pessoal, então entra lá no YouTube, nós temos o Catedral Cast, um podcast muito legal, nós falamos sobre liderança, então é muito legal, isso nos primeiros. Aí conforme vai passando o tempo, eu vou aumentando os assuntos. Ontem Fala sobre casamento, fala sobre namoro. Ontem a gente teve o café, eu falei, não, a gente fala de liderança, de igreja, ministério, de... Política. Acho que a Marissa conseguiu definir bem, não sei se foi ela no PIB News. É a maneira como ela apresenta lá no PIB News. Nós queremos agregar valor na sua Isso vida. é verdade. E a gente tenta abraçar ali muitos assuntos Legal. pra cooperar. Vamos falar de Mesmo um que por um. sejam assuntos passados, presentes ou futuros. Vamos lá, quem sabe um dia a gente vai estar lembrando, né, do Samuel aqui em um dos episódios. Que seja lembranças Cara, com saudosismo. Eu tô me lembrando aqui de um episódio que eu vi do Thiago Nigro, e ele tava gravando com a equipe dele, e uma das pessoas tava de férias. Cara, e eles pegaram no pé dessa pessoa o episódio inteiro, falando que o cara tinha abandonado a empresa, que ele optou seguir outros rumos na vida. E eu pensei que ele tinha, tipo assim, seguido outra carreira. Aí no final eu descobri que o cara só tava de férias. Mas, ou seja, o cara saiu de férias, ele não ama o serviço. Então era mais Meu ou Deus menos do isso céu. daí. Pô, cancela a viagem. O Renan é o próximo, né? A sair de viagem, férias. amor. E é o Me mês chama do pra aniversário da igreja, né? Eita, fica a dica aí. 110 anos, um Ah, mês Você tá profético, doido assim, no né? legado. E quem que vai estar no meio das férias do Renan? Quem que vai estar como convidado especial aqui na igreja? O vô André Fontana. Ah, o vozão. Muita coisa, assim, grande vozão. vai tá aí. Relevante acontecendo nessa mesma Inclusive a igreja. relação Nada, eu muito acho que boa. já tinha falecido. Tá descansado, né? Eu descansei. Chama ele de vozão? Não, acho que tava não. com uma tensão que passou agora. Eu acho que não sabe, não. Eu vou contar pra ele. Mas vamos lá. Sabe, Samuel, beija a bochecha, deixa eu de É. Não, mas ele é Eu vou sensacional. mandar esse episódio pra ele, ele vai ficar feliz então. O que vocês têm a dizer pro vozão? Fala aí, pro André Vozão. Fontana. Eu tô morrendo de saudade de você. Venha pra cá, por favor. Ai,
Você é um cara sensacional. Nós amamos a sua vida. E o Augusto, vai? Augusto não conheceu pessoalmente, né? Conheço pouco, mas já considero paca. Você escutou muita história do André nesse tempo Muitas que você tá aqui? boas histórias. O André Fontana, quando eu pastoreava com ele lá... Explica quem é, né, pra quem não É o sabe. pastor que me formou e convivi com ele por mais de 10 anos, assim, de fato, foi quem me pegou no seminário ali, me encaminhou, me formou nessa questão Sei como é. pastoral. E aí, ele falava muito do Ari Veloso, mas o Ari Veloso já tinha morrido, né? E ele, um monte de coisa, ele falava assim, não, como diria o Ari Veloso, como diria o Ari Veloso. Depois eu descobri que o Ari Veloso não falava nada daquilo. Ô, André, então Ele quando mesmo você chegar... Mas eu faço isso, eu brigo com ele e falo assim, André, eu uso tanto o seu nome em vão aqui que você não acredita. Pior que é verdade. Vamos passar limpo, então, algumas coisas. E você, Renan, o que você tem a dizer pro André? Esse é seu Nossa, momento. a história é cheia de altos e baixos, mas eu gostaria de dizer que a gente tá num momento Bom, né? Mas você vai... Porque É uma você tá tão crescente. bom, por que você escolheu tirar férias justo quando ele vai vir? Eu não Nossa. sabia que você ia vir, eu não sabia. Se você soubesse, você mudaria as férias? Cara, eu mudaria. Você acabou de ficar sabendo. Mas ainda bem que as férias dele tá meio soltas, assim, não tem data marcada, tem nada, dá pra mudar, né? Tem passagem comprada, tem Aê, hospedagem boa, Ricardo. reservada, de ônibus. Quando você, Ônibus ônibus buzz. 10 minutos antes, você desmarca. Vamos lá. O primeiro episódio foi liderança. O que a gente conversou naquele dia, vocês lembram? Cara, eu lembro que a gente conceituou, desculpa te cortar, mano. Não, eu já tô me sentindo no passado já mesmo. Não tem jeito mais. Que liderar é levar do ponto A e do ponto B e como Foi. você leva. É interessante isso, que as pessoas pensam que liderança não é pra elas. Várias pessoas que eu convido pra exercer liderança falam assim, não, a liderança não é pra mim. Só que todo mundo é um líder. Porque liderar é influenciar. E Você começa liderando a si mesmo, né? todo mundo exerce algum tipo de influência. Deveria exercer em relação a si mesmo, né? Não ser levado pelos seus instintos naturais, mas liderar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas decisões. Mas também, sim, todo mundo exerce influência perto. Às vezes é um pai, um filho, um irmão, um sobrinho, mas todo mundo exerce liderança. Samuel, você que estava lá no dia, quem mais se lembra? Não, foi basicamente isso que a gente falou, sobre você saber conduzir pessoas e sobre você também ser exemplo para elas. Sim. Porque liderança é um tipo de influência. Mas, se você não for um exemplo para aqueles que você tem interesse em ser líder, eu acho que você mais perde as pessoas do que retém. Interessante porque hoje, nessa geração nossa de o Instagram, stories, mostrar a vida, né? Quantas pessoas que antes a gente não tinha contato, que a gente admirava, né? Pelo show. E agora que você vê a vida do cara, você fala assim... Perdeu "Nossa, até a graça. perdeu a graça, né? Porque é isso, às vezes a música que o cara canta é muito bonita, mas quando você vai ver a vida é incoerente. Aí você fala, não quero seguir pessoas de dupla personalidade, incoerente, não, eu quero seguir alguém de verdade, né? Basicamente Isso é muito interessante, né? Tem um exemplo, vários exemplos, assim, principalmente de personagens de série, né? Que a gente fala do Harvey, do né? cara do Cara, o Harvey. Harvey. É impressionante. Você viu o Instagram dele? Já. Esses dias, o nome dele é Gabriel. A pessoa dele é um hippie, mano. Ele é ripão, largadão. Não, eu não sigo ele no Instagram por causa disso, porque eu não gosto dele. Eu gosto do A gente Harvey. gosta do Harvey. E o pior, velho, que a dublagem do Harvey tem alguns outros filmes que tem. Mano, não dá pra continuar a ver o filme ou a série que usa Tanto muito que Harvey. marca, né? É. O outro ator também é o cara do Peaky Blinders lá, né? Eu esqueci o nome do personagem. Shelby. Hã? Thomas Shelby. Thomas Shelby. Ele, na vida real, parece que odeia aquele corte de cabelo, não gosta mesmo, daquele é estilo de verdade. vida. Ele E fala você mó fez mal. por causa dele Fiz e ele por causa mesmo não dele, gosta, né? Aí por isso que eu tô deixando crescer. A gente até assistiu um dia um filme, a história daquela baleia lá assassina. E aí ele tava... Free Willy. Mano, Caraca, o Renan tem umas referências muito mas foi muito estranho ver ele em outro personagem raquítico, novinho, barbudo. Muito Não, estranho. descreveu eu. Mas olha, falando sobre liderança, Coisa difícil. quanto que vocês cresceram na liderança nesses últimos anos, assim? Samuel, vamos lá, vamos... Você ia falar. Menino boa mesmo aqui. E aí, ó, tá sujo aqui. Pode ir. Quanto que você cresceu? Como Não, que era toma assim, seu lugar do de início honra. pra hoje, assim? Quanto que você já cresceu na Cara, liderança? uma das marcas maiores pra mim no conceito de liderança e que me transformou a visão
é que a gente vê, às vezes, por exemplo, tem um grupo, aí tem algo a ser feito, aquela pessoa que toma a iniciativa, vai lá e faz, e fala, nossa, esse cara tem um ímpeto de liderança. Mas uma das principais coisas que a gente aprende é que isso não é a liderança. A liderança é aquele cara que vai conduzir a equipe e fazer a equipe crescer, né? Isso é muito diferente. Essa foi uma chave que virou. Totalmente na minha vida, assim. Então, a gente para de querer as coisas prontas, para de querer pessoas prontas e entende também que a gente não tá pronto. Começa a ver o quanto que nós precisamos crescer. Isso é importantíssimo. Foi a maior chave que virou pra mim no conceito de liderança. Eu só tô preocupado porque eu ensinei isso acho que tem 2 semanas. Aí foi esse dia que virou a chave? Depois de um ano, tem 2 semanas que Que foi na pregação de Neemias. Não foi 2 semanas, não. Tem mais tempo? Não, falando Tem do 3. Não foi Neemias, não. Não foi 2 semanas, não. Se esse podcast fosse gravado há 2 semanas atrás, você não tava aqui. Foi 2 semanas. Não, mas eu fico feliz. Mas eu tô querendo assim, nesse tema de liderança, algo que mais me marcou. Não, na mas minha é real, construção, isso que você tá que falando. me fez crescer. Foi Isso é sensacional, porque de fato as pessoas pensam que liderar é pegar pra fazer o que não tem sido feito ou não tem sido feito com excelência. E o verdadeiro líder não é o que sai fazendo no lugar dos outros, mas é o que consegue de fato captar pessoas, motivar pessoas, envolvê-las no processo, potencializá-las para que elas É um possam maestro, fazer, né? É um grande maestro. E você, Samuel? Quanto que você cresceu? Qual que foi assim, as chaves que viraram pra você? É desapegar das coisas que eu gostava de fazer. Então, aquele exemplo que a gente sempre dá do traficante que dá uma metralhadora. Mano, eu senti aqui o ímpeto do Muito menino. feliz hoje, velho. Hã? Vocês são muito felizes hoje, velho. Mano, eu tô falando um negócio sério aqui, Que é um bom concentrado. líder. Porque às vezes a Ô, gente gente, acha que... quando você vê na capa do YouTube aí, quando tiver eles, pula esse episódio. Porque não... Vai, Samuel, dá um seu exemplo aí. Porque às vezes o traficante ele é mais líder do que nós. Porque o traficante ele é capaz de colocar uma metralhadora Ele nas... acredita no Isso, outro, né? ele coloca uma metralhadora nas mãos de uma criança de 8 anos pra proteger a A porta. vida dele. Exatamente, O a negócio porta dele. do beco. Então, assim, às vezes a gente quer ser líder, mas a gente não quer acreditar nas pessoas, né? Então, o que eu aprendi muito é isso, é acreditar aprendeu? nas Você pessoas. não aprendeu com Jesus, não. A liderança você aprendeu com o traficante. Aí no currículo dele tá lá, suas referências. Fernandinho Beira-Mar. Caralho. Faculdades. Cabana, Serra. Não, mas... Mas foi o tipo de coisa que eu ouvi aqui, inclusive no meu líder, então... É, olha, ele tá me expondo, né? Cara, é o segundo... Cara, eu tô te segundo dando, tiro eu tô te dando lugar de honra, falando que eu aprendi com você. Não, realmente, deixando as zoeiras de lado, né? A gente conversa muito isso até por causa do Ministério Infantil e as questões relacionadas aos adolescentes. Porque, de fato, quando você vai para um mundo como esse, as pessoas envolvem, acreditam. E o que está faltando hoje para as crianças e os adolescentes cristãos é isso, é uma causa. É uma missão, é se sentir pertencente a algo, né? Então, realmente, isso é interessante. Mas Jesus também ensina isso, né? Acreditar nas pessoas, né? Jesus É porque como também- eu creio que nem todo mundo que tá assistindo esse podcast é cristão, a gente precisa geral. Saiu bem. Boa. precisa falar com todo Manteve o mundo, emprego. E comunicar. você, enquanto Favela pessoa, venceu. assim, quanto que tem crescido mesmo? Tem sido uma evolução? Como que tem sido pra Fora você? do aspecto de liderança, Não, como líder, como líder. é o que eu tenho dito. Eu creio que esse desapego, eu Te acho levou pro próximo isso, patamar. esse desapego me ajudou muito, Entendi. né? Ser muito apegado a tudo, querer fazer tudo sozinho e Porque é isso que você tá falando, eu conheço muitas pessoas que querem as pessoas prontas, né? E talvez todos nós aqui, em algum momento da vida, foi essa pessoa. Então, na sua área de música, né? Pô, podia vir, né? Vamos orar pra Deus mandar uns músicos prontos aí pra igreja. Eu, na minha área, pô, Deus podia mandar uns pastores prontos aí. Deus, me fala um nome aí pra eu contratar já, mas Deus pronto, mandou a né? gente, né? Mas eu já orava por você. Desde quando, engraçado, que quando o Márcio me ligou, desde quando começou o processo, eu comecei a orar. Falei assim, Deus, já prepara a equipe. Porque Amém. eu já tinha aprendido Eu a senti. trabalhar em equipe, né, com o André. Uhum. Pra mim, assim, foi uma grande escola. Sim. E um dos meus maiores medos de sair da Ibaviva era não conseguir reproduzir uma equipe. Era não ter uma equipe. Então eu já orava por isso desde o início e vocês são respostas de oração. Graças a Deus Você tá pela vida de doido. vocês. E você, Renan?
Cara, eu aprendi que liderança não tem a ver com capacidade. Porque desde criança eu sempre pensei que o cara líder era aquele que nascia com ímpeto de liderar, era aquele que estava sempre à frente. Mas que liderar é você ter intencionalidade. Intencionalidade de correr atrás, de formar, de gerar, de ensinar, de potencializar, de direcionar para onde deve cada um colocar sua força. Então eu entendi isso, que a liderança não tem a ver só com capacidade, mas também com intencionalidade. Eu quero me tornar um líder, então como que eu posso melhorar? Como que eu posso me tornar? Agora, o que mais desenvolveu na minha vida, no sentido de liderança no último ano, é de me tornar pai daqueles que eu quero liderar. De alguma forma, ser aquele que provê, que cuida, que protege, que envia. Você falou duas coisas interessantes. Uma é intencionalidade e a outra é a questão de capacidade, né? Porque hoje eu conheço pessoas que têm ranço dessa palavra, intencionalidade. Não, porque tem que deixar Ser natural. fluir. Deixa rolar, né? Só que é a mesma coisa, cara, de você pegar o carro, né? Hoje ainda dá pra fazer isso no Tesla lá, soltar o volante, né? Mas ainda assim você tem que dar a direção lá. Você tem que cadastrar, pôr a direção. Então é mesmo quando você pegar um carro e soltar o carro. O que vai acontecer? Ele vai bater, ele vai atropelar alguém. Então dirigir um carro é como dirigir a sua vida. Não tem como não ser intencional. E a outra questão que você falou, acho que foi da capacidade, né? Capacidade de paternidade. Da capacidade. Você falou que o líder tem que estar pronto e a gente poderia até falar de temperamento, né, Augusto? Porque... Vai, mestre! Eu tava... Não, porque qual que é o temperamento que as pessoas assim já tinham como o temperamento do líder? Que já Sanguíneo. é o Colérico. colérico, né? Aí quem não é colérico poderia pensar assim, não, mas não tem como eu liderar se eu não sou colérico. Não. E eu vejo muito isso até em todas as áreas da igreja, assim, quando a gente vai falar de liderança, pô, mas eu não sou extrovertido, pô, mas eu não tenho essa questão. Isso é legal, hein? E a gente, só aqui nessa mesa, eu não sei os temperamentos, mas eu sei, sabe. cada um é um. Mas Eu falou, e o Renan são fleumáticos. fleumático, Fleumático, Augusto. Sou Debate. fleumático e ele, qual que é? Melancólico. Melancólico e o Renan. Eu creio que é fleumático. Não, ele é fleumático. Eu também sou. Não, mano. Você acha que o Augusto Sou é o quê? O Augusto, ele é indefinido, ele é binário. Corta isso, Meu Deus! Não, Mas sabe por quê? essa parte corta. Mano, isso é passado. Sério? Ah, que isso, cara. Sai fora. Mas sabe o que eu falei? É porque nos podcasts do Morada, eles sempre comentam, assim, mas na zoeira mesmo. Aí eu achei que cabia. Não, a gente vai deixar pro pessoal te conhecer. Às vezes há uma certa liberdade muito grande. Vezes Na família silêncio. existe Ô, liberdade. Samuel, mas fala aí, qual que você acha realmente que ele é? Então, Não. você não concordou que ele é fleumático? Não, pela história dele, eu diria que ele é um cara melancólico. Não. Eu Pela sua também história. achava que eu era, mas não sou, não. Tá, então você tem, eu tô acho que meio a meio ali colérico com sanguíneo. Não, é colérico mesmo. Colérico Não tem mesmo? negócio de sanguíneo, não. Fleumático e melancólico. E você vê que Deus usa, você vê as coisas acontecendo, né? Então não Porque é tem a ver. interessante esse negócio de temperamento, personalidade, a gente entende, esquece, na verdade, que a gente tem que amadurecer, né? Então, por exemplo, o fleumático, ele tem uma tendência à passividade, a ficar passivo, evitar o conflito, o confronto. Se for assim, a gente nunca resolve nenhum problema da vida. Então a gente precisa amadurecer. Também, porque você precisa confrontar pecado. Esse, por exemplo, um exemplo interessantíssimo, que eu tava vendo o Ítalo Marcílio falando isso, doutor Ítalo, e aí, porque ele fala muito disso, né? Eu nunca ouvi muitas aulas dele, não foi a primeira, na verdade. E aí é interessante que ele falando sobre isso, ele vai lá e fala que ele é fleumático. Eu falei, não, porque pra mim ele era um colérico, né? O cara vai pra cima e pá. Não, ele é fleumático. Aí ele falou, não, é que eu sou bem construidinho. Mas a ideia, eu penso que na maturidade a gente vai equilibrando. Então você vai ter alguns pontos de cada um e você vai equilibrando. Mas vamos avançar porque a gente só tá no primeiro ainda. O segundo foi sobre identidade. Eu acho que também foi Samuel e Renan nesse dia. Sim. E Acho que a gente gravou 2 no mesmo dia nesse. possivelmente. O que vocês lembram desse de identidade? Não lembram nada. Tá igual culto de oração. Você sabe a sua identidade, pelo menos? Cara, Quem é você, Renan? Eu lembro que a gente conversou muito sobre o propósito e identidade também. Eu lembro do exemplo que a gente conversou sobre a garrafinha e o copo, sobre o propósito que cada um foi criado. O design, né? O design tem a ver criativo. com a identidade. E é interessante porque Deus tem trabalhado muito comigo, acho que mais que todos os anos da minha vida, nesse último ano, sobre minha identidade. De me aceitar como eu sou, você tem me ajudado muito nisso também, de me entender. E tem sido muito bom, cara, tem sido libertador.
não falando sobre só o que a gente falou aquele dia, mas sobre o que Deus tem trabalhado na minha vida, porque não é porque eu admiro muito alguém que eu tenho que ser parecido com ela. Não é porque eu tenho uma referência forte que eu preciso imitar, mas que eu posso ponderar e respeitar o meu jeito de ser e ser usado nesse jeito também, né? Então, até comentou nos estilos pastorais, você poderia até falar do estilo pastoral, o cara mais pastoral, o cara mais apostólico, que a gente conversou aquele dia. Desenvolva você aí no que Deus está fazendo com você, certo. que eu acho que é melhor. Então eu sempre buscava, porque eu sempre, voltando sobre o assunto de liderança, eu sempre via que o líder era aquele cara que estava na roda e estava falando. Todo mundo parava para ouvir aquele cara, e aquele cara sempre ensinando, instruindo. E eu acabava que inconscientemente eu tentava ser aquele cara. E dava ruim porque não era eu não sou assim. Eu sou o cara mais de ouvir, eu gosto de prestar atenção, gosto de botar uma coisa ou outra, mas não sou de ficar expondo muito. Então, quando eu entendi que essa era a minha característica, minha identidade, de ouvir, de ser um cara que escuta, que dá ouvido, foi libertador. Porque eu tentava viver sendo algo que eu não era e era sufocante. Quando o Juan falou assim, Renan, eu acho que você é um cara mais pastoral, você é bom fazendo isso que você está fazendo comigo, você está me ouvindo. Eu falei, realmente eu gosto de fazer isso. Foi libertador. Então, para mim, foi um momento que eu entendi um pouco da minha identidade e a partir disso Deus tem trabalhado ainda mais. É interessante porque entender quem você te liberta para fazer o que você tem que fazer. Então, enquanto o pulmão tá tentando o seu coração, ele não trabalha bem, né? E ele vai trazer prejuízo pro corpo, porque o pulmão faz falta, né? A mesma coisa é um dedo mindinho. Se você não tem um dedo mindinho do pé, por exemplo, você não tem equilíbrio perfeito. Se você não tem um dedo da mão, por exemplo, o dedão da mão, você não consegue manusear uma arma, se fosse preciso. Então, nenhuma parte do corpo é menor do que as outras. Todas fazem falta. E entender a sua identidade é libertador para executar, de fato, a sua função. Então, e eu vi esse processo acontecendo com você, e é interessante porque a partir disso também você teve um crescimento muito grande, né? Quando você descobriu quem você é e você começou a agir de fato como o Renan. E a gente ama o Renan. A gente não ama o Renan tentando ser alguém. A gente ama o Renan, a gente gosta do Renan e o Renan tem que ser Renan. Isso aí. Pra mim, uma das maiores... Pra mim, no sentido pessoal mesmo, que eu fui analisando e observando, entendendo, dos maiores benefícios de se entender sua identidade é a economia de energia que se faz por não ficar tentando se aprovar diante de ninguém. Então você não precisa acontecer alguma situação, você não precisa se provar, você não precisa ir lá. Tem uma palavra que eu estou esquecendo a palavra, tô tentando lembrar aqui. Não é provar, não, mas reafirmar. Você não precisa de afirmar nada. Você sabe quem você é. Então isso, para mim, é uma das coisas que mais me traz conforto, saber quem eu sou. Né? Porque por minhas crises que eu já tive ao longo da vida, eu já gastei muito tempo, muita energia, e já errei muito tentando me afirmar. E depois você percebe assim, poxa, mas esse não sou eu. Gastei um tempão, gastei muita energia e em coisas que não precisavam. Então, para mim, essa questão da identidade é um dos maiores benefícios. Interessante. E você, tem alguma coisa para dizer? Não, acho Sobre a sua identidade, seu testemunho? Eu sempre, na verdade, eu tive certas crises por causa da referência do meu pai. Mas por quê? Meu pai sempre foi um cara extremamente cuidadoso, extremamente zeloso, protetor, servo. Meu pai foi o maior tipo de exemplo que eu já tive, assim, e de inspiração também. Mas, só que isso não era o que apenas eu via. Quem estava ao meu redor, por ele ser pastor, as pessoas também enxergavam muito isso nele e acabavam querendo me enxergar da mesma forma que enxergavam ele. E isso gerava uma certa crise em mim, porque, querendo ou não, eu não sou o meu pai. Muito embora ele tenha muitas virtudes e a gente tem que reproduzir boas virtudes, querendo ou não, eu não sou como ele. Então isso me atrapalhou muito ao longo do tempo, porque eu me sentia muito frustrado, porque eu não era quem ele é, né? E até mesmo essa caminhada pastoral, eu nunca me vi como ele é, então eu sempre achava que eu não era pastor e que eu não tinha jeito de pastor, eu não tinha vocação. Nossa, eu lembro agora me deu um déjà vu de algumas conversas assim. Que a gente teve, né? Então, lá no início. Eu lembro um dia que a gente foi no DNA do Central, de células da Central, e aí eu voltei, eu falei, Renan, vou embora, não vou ficar aqui.
Mas porque naquele momento eu tive uma crise de identidade muito forte, de Caraca, que eu não seria pastor. Porque eu via que aquilo ali tipo, era muito parecido com o que o meu pai fazia, com o que ele amava, com o que ele era, e eu já não era muito como ele. Então isso me deu uma crise muito grande. Aí nesse final de semana que eu conversei com você, que aí eu falei, cara, eu acho que eu não sou pastor, eu acho que eu não nasci pra isso não é a minha vocação. Mas interessante que ao longo da vida da gente, você vai percebendo que Deus lida com as pessoas a partir da maneira que ele as criou. A maneira que Deus lidou com Paulo foi diferente da maneira que ele lidou com Pedro, que ele lidou com Abraão, que ele lidou com Moisés. Porque cada um tinha o seu nicho, cada um tinha a sua maneira de contribuir no reino de Deus. Então, como para mim estava muito certo que reino de Deus e vocação pastoral era aquilo que eu via no meu pai, eu não conseguia enxergar a vocação pastoral fora daquilo. De um outro jeito. Exatamente. Então, à medida que o tempo foi passando e Deus foi me mostrando quem eu era de fato e que existia espaço no reino para mim, aquilo ficou mais claro para mim e eu fui me cobrando cada vez menos. Entende? Que a mão limpa, o coração bombeia. Cada órgão tem uma função, mas não deixa de ser órgão, né? Não deixa de fazer parte do corpo. Então, de fato, entender e não acho que as pessoas que estão ouvindo a gente não devem se culpar nesse processo de se espelhar, porque é no se espelhar que você vai tendo maturidade, né? Então, Eu lembro uma conversa que a gente teve, isso foi logo que eu cheguei em BH, porque o Juan sempre foi uma referência muito forte para mim, muito presente. E às vezes eu confundia o nível da referência com o que eu tinha que ser. Então eu lembro quando eu cheguei em BH uma vez, bem mal, até quase chorando, eu falei assim, Juan, eu tô cansado porque por mais que eu tente, eu não consigo ser igual a você. E ele falou assim, mas Deus não quer dois Juan. Se Deus quisesse dois Juan, ele tinha feito dois Juan. Deus quer o Juan e Deus quer o Renan. Ali eu consegui separar e entender, não, eu tenho a referência do Juan, tenho que eu posso me espelhar, buscar ser parecido, mas também tem o Renan. Então é interessante porque talvez muita gente, assim como Samuel e eu, tenho uma referência muito forte. Então, por exemplo, talvez o Ciro já tenha tido do Jeremias Pereira. É bom ter referências fortes, mas eu acho que às vezes é importante esse tipo de conversa para as pessoas entenderem que todo mundo já teve essa crise e que é o momento da ruptura. eu imitei muitas pessoas ao longo da minha vida, no estilo de liderar, no jeito de falar, no jeito de pregar. E nesse processo de imitar, eu fui, na prática, falando assim, cara, isso aqui é legal, eu gosto, é meu, isso aqui não encaixou, sabe? Eu tô fazendo, mas não encaixou, não é meu. E nesse processo eu fui descobrindo quem eu era e assim, tô nessa fase ainda, não tenho talvez a identidade tão definida, mas já tá muito mais avançado do que antes. Então, eu nem culpo as pessoas, como não me culpo desse processo, porque esse processo é importante para você saber quem você é, né? Então, isso é interessante. Bom, vamos avançar. Depois da identidade, a gente falou sobre... Cadê o 4? Missão Fantasma. Aí já mudou o lugar, né? A gente já fez... não, foi propósito. A gente gravou aqui já, propósito, e foi a primeira participação do Rafael. Engraçado, o Rafael até participou primeiro que você. Ele chegou na equipe primeiro que você? Não, eu cheguei primeiro. Entendi, mas acho que você não era tão social naquela época, né? Não, é que eu acho que vocês não confiavam muito em mim. Não. E tudo tá errado. Eu não era uma pessoa muito interessante. Não sabia o que ia falar. Eu tinha medo de Aí falar gravamos besteira. sobre propósito. E propósito é uma consequência natural da identidade. Então, quando o copo entende a sua identidade, ele não vai ficar assim, põe bebida quente aqui, né? Igual um copo como esse. Põe um chá aqui. Não, ele sabe, né? Para bebidas frias. Ao mesmo tempo, a caneca, né? Pô, aqui eu posso tomar uma bebida quente. Então, o design tem a ver com a identidade. A identidade derrama o propósito. Então, Interessante que essa semana a gente estava conversando com um assessor de um vereador e o processo normal é um cara é assessor, quando o vereador vai para deputado, esse assessor também se candidata para vereador. E aí o Juan perguntou, e aí, você vai se candidatar esse ano e tal? E ele falou, não, entendi que o meu propósito é ficar nos bastidores. E o Juan falou, olha que maturidade, né? Ele entendeu o propósito dele.
Você falou imaturidade, é maturidade. Eu acho que eu falei maturidade. Então, Que embolou ali. aí embolou. Mas outro dia, acho que alguém tava comentando comigo até sobre esse desafio de uma pessoa que ele confia muito nos bastidores, né? E que queria trazer pra liderança, a pessoa não queria. E a gente tem essa tendência de tentar tirar as pessoas, às vezes, do bastidor pra colocar numa exposição. Não é liderança, porque ela lidera no bastidor, mas na exposição. Mas esse processo da pessoa falar assim, não, eu sou dessa área aqui, é libertador, né? Então, acho que a gente tem que, talvez, potencializar ela naquilo, né? Naquilo que ela faz no propósito dela, naquele sentido. Cara, e você falou uma coisa que é verdade. É libertador saber seu propósito. É. Libertador. Pô, eu fico imaginando você dançando balé, cara. Hoje deve ser libertador. Cara, essa foi muito forte. Pra quê? Sai do passado, O seu mano. libertador foi Sai tão do libertador. passado, sai do passado. Cara, Foi essa tão foi libertador boa. que eu me... É empatia. Eu falei Tem que assim, não, explicar realmente, isso. se eu Você dançasse se sentia balé, preso no Não, essa aqui vai ser Pessoas, muito eu legal. era um cara das artes. Meu Deus. Eu me envolvi com várias linhas de arte. Ele morou na rua, ele... Morei na praça. Meu Deus do céu. Você se sentia preso no Colan? Mas vamos lá, mas vamos é voltar. libertador. E pra você, Samuel? Você quer Não, complementar? é só eu já perdi a vontade. Cara, eu tô perplexo. É libertador, é só isso. Não tem mais nada pra falar. E você, Samuel? Foi libertador? O Ou tá propósito... sendo libertador? É, com Como é? certeza, porque o propósito, ele fala mais alto do que qualquer coisa. O propósito, ele tira o cansaço, o propósito tira a exaustidão, o propósito, ele renova você para que você não tenha um burnout. Por que eu tô falando isso? Porque você entende que você tá fazendo isso por um fim maior que você mesmo. E você gosta, né? Tem a ver com o que você nasceu pra fazer. Exatamente. Você tem prazer. Exatamente. Então, por isso que propósito, libertador, uma vida de propósito é sensacional. Porque, de certa forma, você acaba não... Pode parecer um pouco irresponsável isso que eu vou dizer, mas você acaba Fala não... Fala não. Você acaba não medindo tanto as coisas. Porque você pensa assim, cara, isso aqui é muito maior do que minhas limitações. O que eu quero dizer? Cara, eu amo tanto isso, eu amo tanto isso, eu sei aonde eu quero chegar, que uma pessoa que faria isso calculando, talvez isso poderia atrapalhar ela. Eu vou calcular pra ver se eu chego lá. Não, a pessoa que ela tem o seu propósito, que tá convicta daquilo, ela fala, mano, tudo bem, eu vou planejar, mas eu não vou permitir que os meus cálculos me limitem a chegar lá. Legal, muito bom. Então, é libertador nesse sentido. É muito né? louco, Coloca a gente pra frente. Às vezes os irmãos assim procuram a gente e falam assim, Augusto, como é que é a questão do ministério, assim, né? Eu acho que eu tô pensando sobre isso e tal, tô querendo entrar pro seminário, como é que é? Aí que é a hora que a gente para analisar, né? Porque eu não tenho o costume de ficar medindo, igual você tá falando, a gente não mede. Mas quando a gente para pra medir, pra poder dar uma resposta coerente pra pessoa. Aí a gente começa a calcular, fala assim, ó, irmão, pensa num trem difícil, mas pensa assim, num prazer fora do comum. Eu me lembro muito de quando eu ficava olhando para missionários. Esse povo que vai para o campo missionário, assim, aquelas situações, regiões bem degradadas, muita seca, muita fome. Os caras vão para sofrer, aquela coisa. E você vê, assim, quando tem um congresso, alguma coisa, quando você encontra com esse pessoal, eles estão sempre sorrindo, sempre alegres, sempre leves. E você fica se analisando, né? Eu ficava pensando, cara, por que esse cara é tão feliz? Passando o que ele passa, vivendo o que ele vive, correndo risco de vida igual ele corre. O que deixa ele tão feliz? O que leva ele a fazer Eu acho que esse encaixe do propósito, ele encaixou tão perfeitamente naquilo que Deus colocou para ele, naquilo que Deus criou ele para fazer, que não mede, não tem régua, não tem cálculo. Né? Eu acho que era Gramado. E aí, lá no meu Ferrari, né? E era, na época, era R$800 a hora. Uau. Não, acho que era meia hora, R$800 meia hora pra você dirigir um Ferrari. Né? 15 minutos. E aí meu amigo falou assim, Uau. cara, quem paga 15 minutos pra dirigir um carro? E nós já tava aqui no aplicativo do E eu banco. falei assim, cara, quem ama carro, eu tenho certeza que tá amando pagar pra estar ali. Sim. Eu acho que é isso. Às vezes quem tá de fora olha assim e fala assim, cara, olha o que ele tá sacrificando pra estar ali. E quem entende o seu propósito tá amando pagar o preço que paga. É verdade. E é interessante a gente ter convicção, né? Que é o que falta hoje, não só no nosso meio cristão, mas de Pra maneira vida, né? generalizada. Você pergunta assim, duas pessoas estão casadas, né? Você tem convicção que era o outro?
no fundo, tá faltando convicção. Eu atendo muito casal que não tem convicção do que fez. Eu tenho total. Você tem total, Renan? Ainda bem que a Marissa tá aqui atrás de você, atrás das câmeras. Certeza. Ela tá Mas com a eu arma vejo na isso, mão. as pessoas não têm convicção de muita coisa, vai fazendo e vai fazendo sem convicção. Então, o quanto que é importante ter o propósito definido, mas ter convicção também que você tá plantado aonde Deus te plantou, fazendo o que Ele quer que você faça, para que de fato as coisas fluam, que não seja como o Samuel falou, cansativo, pesado, mas que seja leve, seja fluido, né? Sobre essa questão de convicção, duas coisas que eu tenho visto muito. Aquele que não tem convicção nenhuma, realmente. E aqueles também que falam, você tem certeza? Tenho. Absoluta? Tenho. 3 meses depois muda. Mas que Mas convicção isso é essa que você acontece demais, tinha? né? Acontece muito isso. É tipo Mas como assim, que era a convicção? não, eu tô mudando de emprego, né? É. Tô mudando de emprego e tal, mas por que você vai fazer isso? Não, Deus me deu uma palavra. Nossa. Deus me deu uma palavra que eu tinha mudado de emprego. E, não, você tá certo Essa é a disso, boa. cara. Você tem certeza? Deus confirmou Beleza. confirmou com todo mundo. 2 meses lá no lugar, o cara tá saindo, ou foi mandar. Eu falei, cara, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então, assim, é realmente o que você falou. Uma é a falta de convicção e a outra é você É ser a se falsa enganado, convicção. enganado pelo seu próprio coração. É o Né? ponto Então, cego. é o né? ponto cego. E aí a gente já entra na Missão Fantasma, que foi o isso é episódio número 4. A missão fantasma é legal porque a gente sempre lembra ela uns pros outros. Aos 3%. Deixa eu explicar o que é a missão fantasma, né? Então, quando você olha, por exemplo, para a rainha Esté, a missão fantasma dela era salvar o povo. Ó, a missão dela era salvar o povo. E qual que era a missão fantasma dela? Curtir as regalias De rainha. do reinado ali, né? Dos privilégios. Então, a missão fantasma, ela não é muito diferente do que você faz. Ela tá muito pertinho do que você faz, mas ela te tira do foco e a longo prazo ela te distancia muito do para onde você está caminhando. Então é isso, a gente brinca aqui na igreja que é os 3%, te tira da rota 3%. Qual que é a sua missão fantasma? Então, Meu Deus do céu. cara, engraçado. Eu não tinha... Eu acho que é a praça, porque eu É a vi nos seus stories. Ele arrumou uma igreja que é logo na frente. Pois é, eu às vezes tô procurando Augusto aqui, Deus é precisamos tão fazer uma reunião, um bondoso. negócio. Debaixo da árvore lá na E eu não praça. acho ele na igreja. E Deus olha- é tão olha o Instagram, bondoso. Tá lá filmando a praça. O que eu te falei, Rodrigo? Meio da Eu te plantinha. falei. O que você fala? Eu falo um negócio com o Rodrigo acerca desses stories do Augusto, porque um dia falou, ô Rodrigo, olha aqui, mano. Ele me mandou um áudio. Que negócio é esse de praça, irmão? De florzinha, isso? fica tirando Do foto. nada, florzinhos do Que story. onda é essa, irmão? Qual que é os seus 3%? Foi engraçado. Teve Não, um ô, dia, detalhe, na hora do trabalho, tá 3 da tarde, Pois é, quarta-feira. foi isso um que eu tô dia- falando, que é pertinho do trabalho, É. né? Tudo. Mas isso é bom pra dar uma refrigerada na mente. Teve um dia que eu- Ah, missão fantasma é a droguinha do dia. Eu tava mal. Eu tava com a cabeça cheia. Eu não lembro o que eu tava resolvendo, mas... Ah, mensagem. Eu tava fazendo mensagem. Cabeça assim, chiando. Aí eu falei assim, não, vou dar uma volta. Eu saí, fui lá na praça, tirei o tênis, pisei na grama. Que isso, Respirei véi? 5 minutos, calcei o tênis e voltei. Você é com aquela doença esquisita no pé. Meu Deus. E a Ó. sua, Samuel? Mas Passa essa aqui é a você minha não missão, Ah, tô eu achei zoando. que era. Qual que era? Não, não. Qual que é? Cara, eu não acho que eu tenho uma missão fantasma muito forte, assim, me atingindo. Mas essa questão do empreendedorismo, às vezes, mexe comigo. Por mais... Aí eu me lembro que quando eu tentei, eu me odiava. Mas, de vez em quando, me dá uma agitada, assim. Ir pra essa área mais empreendedora. Quando eu vejo alguém discutindo alguma coisa sobre empresa, sobre criatividade e tal, eu começo a me empolgar com o assunto. Aí depois eu lembro, opa, isso tem nada a ver comigo, deixa eu voltar. Então, eu acho que é uma área que Nossa, mexe você um me pouco. surpreendeu. Não imaginava que você ia dizer isso. Tá vendo? Eu sou um homem de mistérios. Mas o que você quer empreender? Balé, espaço Você Voltou o sabe- assunto. Vamos voltar. Pelo amor de E Deus. você tem essa missão fantasma, assim? Você já identificou ela? Acho que não Passado. tem missão fantasma. Opa! Corta isso, brincadeira. Sacanagem. Desculpa. Desculpa. Não precisa cortar, não, tá tudo certo. Eu acho que não tem missão fantasma, assim, porque. Sabe por quê? Fala, pode falar. Aqui é um ambiente de segurança. Hã? Aqui é um ambiente de segurança. Com mais câmeras. 10 mil pessoas assistindo. Porque querendo ou não. Fala, Samuel. Põe pra fora essa missão fantasma. Não, sabe por quê? É porque por muito tempo. Não, mas eu não tô chutando por querer, não. É só pra esticar a perna mesmo. Porque por muito tempo eu fiquei pensando assim. Eu acho que essa questão musical
se ela cresce muito dentro de mim, ela acaba se tornando uma missão fantasma. Só que o tempo foi passando, eu fui entendendo que ela tá muito atrelada àquilo que eu faço, o meu pastoreio, entende? Então eu creio que a minha missão fantasma é uma vida pacata, tranquila, em qualquer lugar, longe de muita atividade. Eu posso mudar a minha? Eu acho que a minha é isso. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico pensando, cara, se eu fosse pro interiorzinho, viver da pintura, pintar a casa, não sei o quê. Por isso que eu tô falando, o Juan fica assustado. Mas assim, mas tem que ser o interior, na Inglaterra, entendeu? Ah, não é qualquer interior. Não é interior em Minas. Se eu for pra Inglaterra, não sei o quê. Não é Virginópolis. Não, eu amo Virginópolis, mas não iria pra lá, entendeu? Então você não ama. Eita. Eu amo. Caraca. É porque eu amo as Eu pessoas, sei, são entendeu? ciclos. É. A gente tá zoando, a gente sabe. Então, assim, mano, se eu fosse pra Irlanda trabalhar lá de pintor, viver uma vida tranquila. O Juan olha pra isso e quase chora, porque ele pensa, mano, que fim de mundo é esse? Mas é uma missão fantasma, não que aquilo seja a minha missão, Sim, não, mas sim, uma né? maneira de O que mexe com a escapar. gente, às vezes. E Mexe. você, Renan? Eu tenho algumas. Algumas? Oficina de Fusca. Uma oficina de É. Fusca. Uma é o empreendedorismo, então, diversas vezes eu falo missão fantasma aquilo que em algum momento me atrapalha, quando eu tô pensando demais naquilo. Então, de alguma forma, empreender me atrapalha muito a questão do Fusca. É assustador, mas às vezes eu tô vendo tanto peça, vendo tanto modelo, vendo tanto vídeo de Fusca, eu falo, cara, eu não devia estar vendo isso, isso está me tirando o foco, porque eu começo a pensar em vender tudo. E por isso que você não tá produzindo tanto, porque Meu você tá sempre vendo o Fusca, né? Que falo porque eu tenho Que hora que câmeras você na faz igreja, isso? Só né? pra- Caraca. E as câmeras estão sempre posicionadas pras telas. Vamos Pode voltar reparar. esse negócio de missão fantasma, não tá sendo muito bom. Agora vamos falar assim. Vamos falar de coisa boa. Não, vamos falar assim, ó. Tipo assim, Pesou. você. Calma aí. Você. É verdade, Calma aí. eu vou falar Agora, eu assim, vou falar agora. Pesou isso de Vamos falar o missão seguinte: fantasma, né? o que você falaria que era a missão fantasma do outro? Ele tava doido pra fazer isso, mano. Ele tava doido pra Não, fazer eu não isso. vou falar, só vocês vão falar. Qual que você acha que era do Samuel? Não, o do Samuel é porque eu já sei muito dessa questão da música mesmo. Ou Eu também é um achava que ele musical, ia Tá falar vendo? da Eu música, sabia não que ele achava ia ou ia é falar fugir do- pro Texas. É isso Não, também, mas olha lá. você sabe que várias vezes ele cogitou e ser pintor nos Estados Unidos. Agora que ele falou que me atirou. Por isso, ele cara. falava isso. Tipo Não, assim. Não é que você tava planejando, nem isso Sim, não. era uma Mas você fuga. já comentou Eu que tive isso que já. fazer já pastor deixa- Alexandre. Eu sabia, ele ia falar isso. Ele ia comentar essa história. Eu não vou comentar. Mas prometo. pode comentar, Vai. não tem problema. Qual com que você isso. acha que era a missão fantasma do Augusto? Cara, eu nunca pensei nisso, mas pelo seu perfil, sei lá, ficar tirando foto na praça. Sempre tem a ver com a. Mas sabe por quê? Ele fazia muito isso. Hoje não é totalmente seu ramo, mas você tirava muita fotografia. E eu tenho um amigo, João Paulo, cara, que ele quando tira uma foto, é um sentimento naquele negócio. Alguém me entende também. O que eu achava que ele ia, a missão fantasma dele era ficar vendo vídeo no YouTube. Ó, que coisa, né? Que eu sei que você Tem gosta uma bastante. câmera lá atrás. Não, isso era minha distração. Eu acho Antigamente. que Tem uma câmera lá. Eu acho que o motivo da demissão Só tá sendo câmera escondida. exposto aqui, né? Eu acho que tem uma câmera E o do escondida. Renan, qual que você acha que era a missão fantasma? Não, é sempre questão de dinheiro também. Que é, tipo, empreender, alguma coisa assim. Montar um negócio. Alguma coisa desse tipo. Agora, que você tá falando do negócio da praça aí, gente. Não vou explicar isso, não. Tá, Eu já não expliquei. precisa, Explique. Não, volta aí. Algum dia eu já A gente expliquei. já tá com o tempo estourado. Vai, Vamos- eu Eu já acho que expliquei esse é um isso episódio que Olha, duraria 2 horas fácil. Episódio 5, criatividade. A gente gravou com o pastor Matheus, da Igreja Light aqui em Belo Horizonte. O Renan tava, né? Tava. Também. E aí, o que vocês pensam sobre criatividade? De maneira rápida, assim, bate. Eu acho que a gente tem que destravar nossa mente, porque a gente acaba entrando numa lógica, num pensamento de que nós não somos criativos enquanto somos feitos à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, todo criativo, né? Não é o Deus que cria tudo, é o Deus que sustenta o meu coração. Eu acho que a gente tem que destravar a mente, entender que sim, nós somos criativos e agora deixar que Deus crie através de nós. Nesse podcast até a gente falou muito dessa questão da fluidez. Então,
nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é criador, e a criatividade vem da criação. Quando a gente olha... Isso acabou de perder do emprego. Ele já não vai te levar mais pra onde ele for. Eu tô jogando Candy Crush. Pintou uma vaga. Quem vai O cara comigo? tá jogando Candy Crush. Esse barulho é de Candy Crush? Parece. Você contagiou o menino? Hã? Não tem nada a ver com isso. Vamos Isso voltar. foi há 4 anos. O nosso, Olha lá. o nosso Deus criativo, né? Quando você olha pra Adão, como o primeiro ser humano criado, ele era tipo o homem das cavernas? Não, de forma alguma, né? Não, ele era o que, Samuel? O que você Extremamente percebe criativo, inteligente. Deu nome aos animais. Pois é, mas eu vou parar não, Mas vou o continuar. nível de abstração. Pô, fato, ele muito entendeu louco. conceitos abstratos sem nunca ter visto a morte. Tipo, sem a nunca morte, ter é visto verdade. o mal. Isso. Ele, sabe, tudo que Deus falou, ele conseguiu compreender, É. vocabulário completo, mas por quê? Tinha conexão direta. Então, eu acho que quanto mais próximo de Deus, mais criativos nós somos, Isso. né? O diabo, em paralelo, não cria, ele deturpa, mas nós não, conectados com Deus, a criatividade. Bom, eu não vou passar por todos, não. Vou escolher alguns aqui pra gente falar. Beleza. Logo em seguida, a gente falou sobre formação de pessoas, que eu acho que é sensacional a gente ter esse olhar para formar pessoas, enxergar nas pessoas aquilo que nem elas, né, enxergaram em si no princípio. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Eu acho que é começar na família, né? Então, principalmente quem é pai, mãe ou irmão mais velho, enxergar esse potencial de poder formar alguém dentro do seu lar. Porque às vezes as pessoas saem na rua buscando identidade, buscando propósito. Mas se estivesse dentro de cada um formando líder, ele já saía entendendo Eu, quem por ele é. exemplo, em relação ao André, né, agradeço muito a Deus por ele ter enxergado em mim coisas que eu não fui capaz de ver. E não só ter enxergado, mas ter investido, ter acreditado, e mesmo talvez nos picos de responsabilidade, ou de algum erro, ou de alguma coisa que eu tenha cometido, não ter desistido. Né? Porque é fácil você investir em alguém que vai direitinho no caminho, mas aqueles que saem do caminho, assim, tem que ter persistência. Então, agradeço o André nesse sentido, mas como que isso é importante, como que isso falta hoje, né? Pessoas que veem nas outras ou enxergam com o olhar de Deus e conseguem não só ver, mas acreditar e potencializar. É interessante que é mudar o olhar, né? Porque talvez dentro da empresa, dentro das casas, das igrejas, as pessoas olham com medo de formar líder e perder o lugar. Mas quando você forma, na verdade, você está expandindo, você está crescendo. Essa é a única forma de liderar para sempre. Então, tem uma... Se você for fazer... Cara, qual que é o jeito de você permanecer líder para sempre? É formando pessoas. Quer um exemplo? Murilo Cassete morreu tem quantos anos? Mais de 20. E o cara lidera até hoje. Por quê? Porque todas as pessoas que ele formou, de alguma maneira, estão influenciando e o nome dele continua sendo E até mesmo lembrado. aquelas que já morreram influenciaram alguém através do Murilo Cassete, tem a lembrança. Então, Legal, formar isso é pessoas é liderar para sempre. O que você ia dizer? Eu queria falar uma coisa que você falou uma vez, que me marcou muito, que é a questão da formação, e que eu acho que é o primordial, é compaixão. É ter compaixão é o segredo para você pegar alguém e formar ela. E compaixão é algo totalmente bíblico, né? É princípio bíblico, é uma verdade espiritual a questão da compaixão. Então isso me marcou muito também. E você, Samuel, tem alguma coisa para comentar sobre esse tema? Mano, o que tem me ajudado muito nesse sentido é pedir direção de Deus. É orar e falar, Deus, o que o Senhor enxerga para essa pessoa? Porque, querendo ou não, a minha visão ela pode ser deturpada acerca de alguém, né? Então eu sempre oro muito a Deus, falo, Deus, o que o Senhor enxerga nela? Então eu peço que o Senhor coloque em mim aquilo que o Senhor vê nela. Porque se eu quero formar uma pessoa a partir dos meus interesses, se eu, Samuel, fizer isso, eu tenho, assim, 100% de chance de falhar. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque isso não é formar pessoas. Quando você tem um interesse e a partir desse interesse você quer formar alguém, isso não é formar. É isso que você falou. A gente precisa fazer esse exercício sempre. Deus me dá a frônesis de que eu vi em Cristo. Cristo Jesus. E aí eu aprendo a olhar para a vida com o olhar de Cristo. E nesse olhar para a vida com o olhar de Cristo, eu consigo ver aquilo que Deus já queria fazer na pessoa. E de alguma maneira eu sou o bisturi, ou eu sou a mão, ou eu sou alguma coisa nesse processo. É porque nessa, eu não sei se eu posso dizer semântica, se a gente
pode, de fato, existir pessoas que acham que formar pessoas é criar pessoas a partir dos seus próprios interesses, entendeu? Por isso que eu digo que eu acho que não tem caminho melhor, assim, é algo que tem me ajudado muito. É de fato pedir essa direção de Deus. E isso é de fato algo que eu até aprendi com você, né? Porque liderando essas pessoas, uma vez eu cheguei pra ele e falou, mano, mas eu não sei como fazer. E aí você virou pra mim e ele falou, pergunta pra Deus, o que que Deus enxerga nessas pessoas? O que que Deus Isso é enxerga em fulano? Isso é sensacional, E virou a chave? com certeza. Porque Quer citar nomes? Não, é brincadeira. tá, eu tô quietinho. É Nosso que o produtor baterista musical. revoltado na igreja. Tinha, né? o cara É o Rodrigo. Mas hoje é uma Gomes. benção, nossa Deus. Nossa, ele canta, Homem de prega, Manobra cara. É, ele faz tudo, abraça. Ele faz. Mas tem muita coisa que você já exerce, irmão. Homem de Deus, Amém. prega aí. Ó. Então, assim, porque você quer alguém melhor que Deus pra formar a gente, cara. É. Deus formou Ele não é o apenas. criador, Ele é o né? criador. Então, você pedir inspiração na fonte, pegar inspiração na fonte, eu creio que é a melhor maneira de você começar. Isso é verdade. E como que vocês viram isso acontecer com vocês? Porque é muito fácil quando a gente fala dos outros, né? Mas como que você viu o processo inverso? Em qual sentido? De ser formado? Isso como eu citei, por exemplo, o caso do André, vocês percebem isso ou não percebem? É muito mais o olhar meu para o outro ou vocês conseguem perceber o caminho inverso também? Percebe também, porque a formação de pessoas, nessa perspectiva de que Deus te direciona o que fazer na vida de alguém, eu, como alguém que recebo essa formação e que é vinda de Deus através de alguém, é muito nítida, porque se eu quero ser formado a partir da minha própria perspectiva, eu quero evoluir apenas naquilo que eu sou bom. Uhum. Mas se eu estou sendo formado a partir da perspectiva de Deus na vida de outra pessoa, eu sou formado em áreas que eu ignoro muitas vezes. Por exemplo, tá fazendo academia, né, Augusto? Estou fazendo academia. Por quê? Formar pessoas. Porque envolve isso. Exatamente. Isso é muito interessante, porque são coisas que a gente aprende. Por exemplo, eu era muito focado, sei lá, em ser um bom cara que canta e tem presença de palco. Não era bom nisso, mas queria ser formado nisso. Alguém que tem uma certa eloquência na hora de cantar, de tocar, de pregar. Só que não queria ser formado na pontualidade. E, na verdade, eram as coisas nas quais eu mais era pontuado, entende? Então, a gente percebe essa formação ser formada a partir do momento que você é pontuado em áreas que você não dá tanta importância e atenção e que, na maioria das vezes, são áreas que a gente não gosta de ser tocado. Exatamente. Entende? Porque a gente é fragilizado Eu nelas. perguntei isso justamente nessa perspectiva, porque eu agradeci a formação do André, mas também queria comentar que nem tudo foi fácil. Por quê? Porque no primeiro momento eu desconfiava. Eu pensava assim, não, mas eu acho que o que ele tá dizendo é dele, não vem de Deus. Ou acho que tem segundas intenções nisso que tá sendo dito. Então, eu até compartilhei com o Samuel no discipulado essa semana que demorou mais ou menos 3 anos para eu me entregar e falar assim, cara, eu confio em você. E hoje eu olho para trás e eu me arrependo porque eu falo assim, cara, poderia ter aproveitado mais. E eu perdi 3 anos nessa, assim, olhando desconfiado. E o mineiro é mais desconfiado, né? Sim. Olhando desconfiado. Então, o processo é lindo e maravilhoso, mas ele não é fácil. Não. Como o Samuel falou. Ele é integral, né? Porque eu não tô sendo formado pelo André, por exemplo, só para ser um grande pregador, mas para ser um grande homem, pai de família, marido. E muitas coisas que eu fui pontuado não tinha a ver com palco, não tinha a ver com performance, tinha a ver quando ninguém tava olhando para mim, tinha a ver com coisas que eu vivia dentro de casa. Mas hoje eu agradeço, porque eu me sinto muito mais inteiro, muito mais preparado, né? Uma coisa engraçada mesmo que eu vivi, muito interessante, eu nunca falei isso com vocês, mas quando eu trabalhava com os projetos missionários lá, tal, os negócios da praça lá que eu envolvi, que uma das coisas que eu mais gostava e que eu achava que eu era melhor era em pregar. Aqui foi a última coisa que eu fiz. Então foi mais de 1 ano de trabalhando no ministério, sendo formado, sendo forjado, para depois chegar num que eu achava que eu era bom. E aí eu fui ver que eu não era nada bom, que não tinha nada de bom naquilo que eu fazia. Mas quando eu tava lá, eu achava que eu tava super pronto nisso. Achava que eu era o cara, assim. Falava, não, eu sou, né, um grande pregador aí. Falava, Já ia citar o nome. eu ia citar um cara. Mas me achava muito bom. E aí... Te salvei agora, né? Foi, Falando obrigado. do Nossa, Valeu, cara, você valeu. tá doido. E aí, quando eu olho na minha construção, quando a gente vai fazer um negócio de verdade, assim,
Foi a última coisa que eu fiz. Olha que interessante, né? E Deus sabe como trabalha com cada um, né? Exatamente. Então não foi algo forçado em nada. Não é fácil, realmente. É uma panela de pressão o tempo inteiro. Porque crescer dói. Você crescer é você sair da sua estagnação, né? Se a gente está estagnado em várias áreas, Samuel citou a questão da pontualidade, eu posso citar a minha desorganização, né? Que eu era muito desorganizado com os processos e tudo também, com a agenda, com essas coisas. Para mim, até hoje, às vezes dá uma dificuldade. E ser forjado nessas áreas não é fácil. Não é fácil, não é tranquilo. É muito doloroso, mas quando a gente vê os efeitos disso, nossa, aí vale toda a pressão. Sim. Não tô falando pra piorar o negócio, não. Deixa do jeito que tá bom. Depende do nível de desordem. E você, né? Era interessante porque eu saí cedo de casa pro ministério, então eu me achava com uma bagagem muito boa, né? Eu pensava, já fui em muitos projetos missionários, já fiz viagens missionárias para até países. Então quando eu cheguei em BH, eu pensava, estou vindo como alguém para agregar, estou vindo como uma contratação. Aqui em BH? Jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Eu Camisa vou 10. que nem Neymar, 2 fisioterapeutas, né? A Mas salinha. uma vez a gente fez uma análise de SWOT, tipo isso. Tipo, será que o Cristiano Ronaldo tem que sair do Real Madrid? Será que o Renan tem que ir pra PBH? Olha a soberba. Mano! Estou abrindo meu coração porque tomei uns tapas na cara de Deus. Caraca, trabalhar com o que meu nível? ego. Mas interessante, porque você disfarçou bem, porque olhando pra você, eu quase não conheço um cara mais humilde que você. Mas falando a verdade Mas mesmo. Deus trabalhou, mano. Deus trabalhou. Não que eu cheguei aqui, tipo assim, Não, eu sei, por isso que eu tô falando. Você chegou, ok. Mas eu achava que eu tava vindo já, olha, eu sei cuidar de uma juventude, eu sei evangelizar, sei. Só que tudo que eu tinha feito até então era como voluntário de final de semana. Aqui que eu fui lidar... Posso falar uma coisa? Cara, isso acontece demais. Impressionante. Tem muita gente que Mas deixa eu chega... concluir, senão eu vou falar Não, isso. você vai voltar Segura, nesse faz ponto. assim, ó, segurar, Vai voltar segura. nesse ponto. Mas isso que o Renan tá falando é muito real na igreja. Impressionante. Tem gente que chega pra mim pra conversar assim no domingo, não, tô chegando aqui e ó, cara, eu vou resolver os problemas da igreja. Eu tô chegando aqui e ó, pode ficar tranquilo, tem gente que fala Onde eu assim chego, pra mim, prospera. coloca no meu peito que eu vou matar essa bola. Eu falo assim, mano, Amigos, você que está assistindo, não faça isso. não É, faça, não faça. porque... Se você já fez, Peça perdão. Peça pra perdão. mim. Porque uma coisa é o palco, outra coisa completamente diferente aos bastidores. Uma coisa é o final de semana, outra coisa é outra uma vida. coisa é a semana, sabe? De sair no meio da madrugada, atender, igual você passou noite em claro recentemente. Então, assim, o ministério não é só essa parte romântica e bonita, tem muita coisa por trás. Mas Na volta, verdade, você fala. 90% é o background, né? Com certeza. Então, voltando, eu via que eu tinha um certo sucesso de encher o culto de jovens no final de semana, mas é tranquilo encher o final de semana do jeito que eu fazia, de trazer uma banda, trazer um pregador diferente. Como o Juan disse, quando a gente vem para a semana e começa a atender, começa a lidar com pecados que você nunca tinha lidado, começa a ouvir aconselhamentos do qual você nunca nem viveu, e tem que socorrer, tem que fazer aquilo, tem que liderar, tem que gerir equipe, tem que formar líder. Aí eu vi, cara, quem eu era, diferente. quem eu achei que eu era, Deus me perdoa pela minha soberba e minha arrogância, em algum momento eu achei que eu era bom. Porque aqui eu vi, e eu ainda não sou muito longe de ser, é tudo graças de Deus. Estou no processo de aprendizagem. Mas é interessante porque cheguei aqui achando que eu era líder de jovens. Hoje eu estou na função de gestor de equipes também, e é algo totalmente novo para mim. Mas é interessante como formar líder é você esticar a gente. Quando eu acho que eu estou começando a entender de um assunto, você não, peraí, não é só isso, a gente tem mais, tem mais, tem mais. E é crescer em humildade, é crescer em serviço, é crescer em se doar, é crescer em honra. Então é interessante como a presença de alguém que está formando um líder te estica muito além do que você achou que poderia ser esticado. Isso é muito legal. Ó, vamos avançar aqui. Abre aí o YouTube de vocês aí no Catedral Cash e até um conselho pra você. Segue a gente no YouTube, a gente tá com um canal novo lá, Catedral Cash. Nós começamos alimentando primeiro da PIB BH e nós crescemos tanto no Spotify, se tornou tão relevante que a gente decidiu abrir um canal só para o Catedral Cash. Eu queria que você nos seguisse lá, isso vai ajudar bastante. E Eu tô pedindo... pode Só falar. para explicar, porque às vezes alguém não entende o porquê do nome do Catedral Cast, né? Conta aí. Pode falar. Tá.
A gente escolheu o nome Catedral Cast porque justamente a gente está numa igreja que esse ano faz 110 anos, que é uma catedral. E onde a Você não vai gente, estar aqui no dia. e onde a gente grava aqui é bem embaixo da torre, na frente da igreja. Então, por isso, o nome Catedral Cast. Por que eu tô pedindo pra vocês... você ia comentar esse assunto? Samuel? Não é isso. Ah, tá. O que eu pedi pra vocês abrir aí, pra cada um escolher um pra gente comentar, pra gente encerrar. Aí que eu ia perguntar, a gente vai falar sobre as pessoas ou sobre temas? Pode falar sobre as pessoas ou sobre o tema, mas cada um vai escolher um. Então, Então, vamos assim, lá. como a gente já tá com o horário bem avançado, a Tá. gente vai falar de mais 4 episódios, Show. combinado? Beleza. Alguém já escolheu um pra gente 50 começar? estão aqui. Esse é o 50. Ah, tá. Então pode escolher aí um. Eu escolhi já. Qual? Pode ir, Pode vai. falar. Burger King. Do Burger King. O que você quer falar sobre o Burger King? Cara, eu acho interessante porque muita gente na Eu época me adoro a perguntou, "Renan, baconese, cara. mas o que a igreja tem que se envolver com esse assunto? Só porque uma hamburgueria resolveu fazer uma comercial um pouco diferente. Mas eu achei muito interessante a gente se posicionar e conversar sobre, não para levantar bandeira, não para fazer boicote ao Burger King, mas para mostrar que a gente também é um público que tem que ser atendido, a gente também é um público que merece ser visto, ser respeitado. E aquela atitude ali do Burger King foi pegar todo o seu marketing e visar só em um público e esquecer de todo o outro. Eu achei muito interessante a gente conversar sobre e mostrar que o papel do cristão não é boicotar, não é viver numa bolha, mas é conversar e mostrar também a importância da sua presença onde ele está. Escolheu, Augusto? Você já foi? Samuel, tem já o Não. seu? Não? É que eu tô na dúvida quanto Qual isso que você aqui. tá? Fala aí. Eu vou falar das histórias da Vai. PBH, Ah, isso que é foi legal. assim... Isso é legal. Uma grata surpresa a conversa com o pastor Isso é Wesley ótimo. Cassete, que é filho do pastor Murilo Cassete, que nos pastoreou por 38 anos, né? Dona Carolina ainda viva, tá aqui com a gente, participando de tudo. E ver fotos deles, assim, com Billy Graham, né, cara? Legal. O que É. Deus fez no tempo do pastoreio deles nos inspira muito. Mas o Wesley, assim, qual que foi o mais legal? Foram as histórias que a gente nunca tinha escutado, né? Histórias de bastidor. Então, assim, se você não viu, quer saber um pouco da história, entra lá nesse episódio que ficou sensacional, ficou muito criativo. Legal. Pra mim, eu vou falar do Bastidores de Cultos. Nós fizemos uma série aí. Foi praticamente uma série Foi aqui uma dentro, série, né? Falando de bastidores de culto, falando do Ministério da Adoração, gestão financeira. Como liderar uma Cara, igreja. e isso é impressionante. Pra mim, isso é uma das maiores marcas de algo grande, de uma igreja grande. Nós não podemos ter problema com igreja grande. Como diz o Carlito, né? Deus não tem problema com multiplicação, com igreja grande. Deus tem problema com pecado. Uhum. Então, se não é pecado, Deus quer que a igreja multiplique, que a igreja cresça, né? E é muito legal que para ela crescer precisa primeiro desses bastidores bem organizados. Então, eu aconselho até, se você é de algum ministério, se você serve em algum ministério, conhece algum pastor também, indica para ele essa série aí, todos esses podcasts sobre isso, que vai falar muito da questão de preparar para o crescimento, preparar para receber as pessoas que vão estar nos cultos aos domingos. Então, foi uma série, assim, no geral, que para mim foi muito legal. Legal. Muito legal. Você, Samuel. Achei um termo interessante aqui, frustração. É uma frustração. Acho que é importante a gente tratar sobre isso. Acho que a maioria, grande maioria das pessoas passam por esse tipo de coisa. Mas alguém podia começar? Acho que você começa bem as coisas. Começa bem. Bom, a frustração sempre está ligada à expectativa. E a expectativa sempre está ligada a um desejo egoísta de ser satisfeito. Então, quanto menos eu gerar de expectativa, menos eu vou ser frustrado. Por exemplo, Nossa. se eu fosse... Eles- Que pausa dramática, mano. Que pausa dramática. Por exemplo. Por exemplo. Não, vamos... O Espírito Santo. Isso aqui Não, a gente pode Por conversar exemplo, depois. se eu fosse contratar, né, vocês no caso, como e eu tivesse Se. uma expectativa de vão chegar prontos para resolver problema, eu iria me frustrar. Uhum. Mas como toda a nossa conexão foi num ambiente de vulnerabilidade, a gente até conversou um pouco disso ontem, Terça-feira. não foi pela capacidade, não foi pela performance, mas foi pela relação, né? Então, o nível de frustração é muito menor. Então, por exemplo, o Samuel ficou quanto tempo sem tocar guitarra?
Acho que 1 ano e meio. E tudo quase porque ele 2 anos. achava que eu queria ele por causa da guitarra. E eu quis mostrar pra ele. Fala com gosto. Ele adora falar, eu tenho um contrato Essa até história é hoje, eu boa. tenho um contrato que eu não posso tocar guitarra. Olha que mentira que ele tá Mentira. tocando guitarra. Não é que eu não posso, tem um limite de músicas por semestre. Não, mas é Sério? porque ele achou que eu queria... Não, é mentira. Ele achou que eu queria ele por causa da guitarra, e não era por causa Não, da eu achei que seria o relação. passaporte. Eu cheguei lá, tô conversando, que tal? Falou, deu uma Toca carteirada. guitarra. Eu sou guitarrista, vou pra igreja que eu sou guitarrista. Ah, eu Tô achei nem que- aí que você é guitarrista. Aí, aí no outro dia eu falei, vem aí, vamos limpar uns livros. Aí, beleza. Eu lembrei Lavar quando a eu sala, eu fui pedir um emprego no estúdio de fotografia uma vez, levei um portfólio do que eu fazia. Aí eu abri o portfólio, então, esse aqui é meu portfólio, eu faço isso aqui. Aí o cara foi passando foto por foto, olhou pra mim assim, você acha que você é bom, né? Aí eu, mano, o que aconteceu? Essa luz aqui ficou boa, quem fez essa luz aqui foi você? Eu falei assim, não, isso aí era um espetáculo de arte, eu fui lá e fotografei ele. A melhor foto sua não foi você que fez a luz? Nossa. Eu falei assim, não foi não. Lembrei. Forte, né? Justo, ô Samuel, por muito pouco não fez a mesma coisa que você fez. Foi, mano. Por Você chegou muito- arrogante? Não foi arrogante, me deu uma crise. Porque é o seguinte, quando o Juan me chamou pra servir e tal, pra estar na equipe e tudo, foi num momento que eu tava muito vulnerável, realmente. Então eu não me achava nem um pouco capaz. Nem um pouco. Eu achava, eu tinha a questão da consciência do chamado, mas eu achava que era muito pra frente. Não imaginava que era naquele momento. E ele me chamou, eu falei assim, cara, mas já? Nossa, eu não tô pronto. Porque eu me achava muito vulnerável. E era realmente a questão que não era capacidade. Era por quem é e pelo que Deus quer fazer. E aí, beleza. Topei e tal, animado, Vocês não beleza. sabiam dessa história? Meu gosto de ouvir ele contar. Então vamos parar. Mas depois que passou um tempo, eu falei assim, Juan é muito esperto. Não, peraí, eu ouvi da perspectiva dele, da sua eu não Porque ouvi. começou a vir, mas eu tinha consciência que Aí era... Satanás começa a falar. Mas eu falei com ele. Quando eu conversei com ele, eu falei isso, o diabo tá botando uma coisa na minha cabeça. Eu sei que é do diabo, eu E não sei foi que é de bom você Deus. ter falado. Porque eu falei assim, eu acho, eu tô ouvindo o diabo, tá colocando na minha cabeça que você me chamou porque eu sou videomaker, porque eu sou fotógrafo. Não é porque eu tenho um chamado realmente. Tipo assim, ele vai vir Ousado. como seminarista, vai ganhar pouco e vai É. fazer o trabalho de Não, videomaker. mas eu fui sincero, eu falei assim, o Não, diabo foi tá bom, botando isso foi na minha bom. cabeça. Eu sei que é o diabo. Deixa eu esclarecer. Eu sei que não é de Deus isso, mas eu sei que é o diabo. Então, o que a gente faz? Aí a gente chorou, aí ele contou da guitarra. Aí, assim, eu não apliquei nele o que eu fiz com você. Sim. Mas o que você faz hoje na igreja? Hoje, a última coisa que eu faço é pegar na câmera. Não precisou nem Inclusive- proibir. Não precisou. Mas você vê como que Automático, Deus é, né? é. Então, de fato, não é pela performance, é pela relação. Isso. Paulo Borges Júnior fala assim, cara, eu acho que uma coisa que a gente tem que mais fazer na vida é promover a relação, porque tudo é consequência da relação. Isso é verdade. Então, todas as nossas conexões aqui foram por causa das relações, e isso nos salva no momento, talvez, de um erro. Isso nos salva, às vezes, no momento de um deslize. Por quê? Porque o nível de frustração, ele pode até existir, né? As misericórdias do Mas Juan ele é pequeno. são as causas de não sermos Demitidos. Mas é uma frustração pequena, né? Então, de fato, eu acho que o Samuel levantou a bola da frustração. A gente precisa aprender a diminuir expectativa. Sim. Diminuir expectativa em relação ao que eu espero do outro, sabe? Eu tenho que te amar, independente se você E isso vai é me muito amar. maduro, né? Porque se você tem essa leitura, essa maturidade, quando a pessoa te frustra ali, ou ela falha com você, na verdade, você tá estruturado para poder vir e ajudar o cara a se levantar de novo, né? Então, eu acho isso muito maduro. E é uma situação onde a pessoa já colocou sua expectativa, já se frustrou e tá ferida. Como sair de uma frustração? Não, eu Ô, mano, você tá assim agora? não, Você eu tô tá- na bênção, graças Você a quer Deus. falar sobre isso? Mas é porque Você quer desabafar? em momentos da minha vida onde eu estive frustrado, cara, tudo que eu queria era uma resposta. Agora é Dá um interessante. exemplo, assim, eu não entendi o que... Não, por exemplo, uma pessoa que tá frustrada, tudo que eu queria era sair da frustração, era, poxa, ficar Só um bem de minutinho, novo. vocês dois. Volta aí. Que isso, cara. Era tipo escapar da situação. Como que. Porque a frustração ela dói. Então, ela te fere, ela te marca. Uhum. E a pessoa que tá passando por isso, ela só quer ficar bem de Eu novo. acho que é ressignificar. Eu vou dar Exatamente. exemplos práticos, assim.
é aquilo que eu falei, a minha expectativa não é grande em relação a vocês, mas existe, porque eu sou ser humano, né? Então, quando em alguns momentos eu me sinto frustrado, cara, o primeiro ímpeto é cortar, é não ter mais, é distanciar, é fugir. Esse é o primeiro ímpeto. Mas o que eu faço? Então, se eu não tenho uma resposta certa, eu vou falar o que eu faço. Eu ressignifico. Então, por exemplo, eu relembro na minha mente, eu trago pro meu coração o que é certo. Então, por exemplo, eu fiz algo de muito bom e eu não recebi gratidão. Poxa, mas eu não tenho que receber mesmo. Eu tenho que amar, eu tenho que ofertar, mesmo que eu não receba. Então, nesse momento da dor, da frustração, eu ressignifico aquilo. E num segundo momento, eu tento chamar para conversar e jogar as cartas na mesa, esclarecer tudo. Então, é basicamente o que eu faço. Legal. Como é que você faz, Augusto? Quando eu fico frustrado, cara, impressionante, né? Deu um branco agora. Vou pra praça, eu tiro o tênis, eu piso na cama. E eu não sei Tô se as brincando. pessoas sabem, mas aquela música do Bruno e Marrone foi ele que escreveu. Eu dormi na praça, verdade. pensando nela. Não, mas, cara, momentos de frustração. Mas isso é interessante, eu preciso aprender a não me irar muito. Eu tenho a tendência de irar, de ficar nervoso, com raiva. Quando é relativo ao outro, eu não tenho a tendência de me fechar, eu tenho a tendência de ficar nervoso. E aí eu tenho que lembrar disso. Cara, mas eu preciso agora não gerar uma explosão pra cima da pessoa. Eu tenho que gerar nela algo que vai tirar ela desse buraco que ela arrumou. Porque, em tese, se ela frustrou, ela cometeu algum tipo de erro. É nesse sentido que você está falando? Ela cometeu algum tipo de erro, não só contra a minha expectativa, mas talvez, se eu estou direcionando, estou dirigindo, ela errou no processo, ao invés de eu vir querer jogar tudo em cima dela, eu estou aprendendo a chegar com paciência e como um pastor mesmo, e reconduzir aquela pessoa. Mas eu confesso que isso é muito difícil. É muito Exige difícil. maturidade. É num muito nível- difícil. E eu tô nesse processo de aprender a fazer isso. Porque um tempo atrás, eu tava ficando muito nervoso. Por exemplo, coitado de Sara, né? A gente geralmente desconta em quem tá mais perto, né? Minha esposa. Às vezes a gente tava num processo aqui, num culto domingo, correria, tal, errava um processo, eu chegava, Sara, pelo amor de Deus, chora. Tal, e aí acabava ficando chateado, o clima entre a gente ficava ruim. Depois eu entendi, cara, eu não posso jogar para ela esse peso, eu tenho que pastorear ela também nesse processo. Cara, é extremamente difícil, mas também é libertador. Quando a gente adquire a maturidade, é libertador também. Eu tô no processo de aprender. E se você quiser saber mais, ouça lá o episódio. Da Tá tudo frustração, lá. Se eu não me engano, foi até com a Bianca, né? E a Não Bianca é lembro. psicóloga, é isso? Isso. Ah, Bia é saí psicóloga. daqui. Não, eu queria saber se foi com ela, mas eu saí sem querer aqui Eu da acho que página. foi. Olha aí pra mim, você que tava. Foi com ela, né? A Foi Bianca com é a Bia, né? psicóloga. Então eu tenho certeza, assim, que é um episódio que vai te acrescentar muito. E pra gente fechar, eu quero falar dos convidados. Você já Foi falou Bia. o seu, né? O Do seu quê? episódio Já. que você gostou. Vamos falar dos convidados que a gente recebeu ao longo desses 50 Legal. episódios Muitos aí. convidados legais. Pegando do princípio lá. Bastante. Eu vou tirar a equipe, né? Que sempre tá, vou falar dos de fora, né? Acho que o primeiro convidado de fora foi o Matheus, pastor Matheus, da Igreja Light, aqui em Belo Horizonte. Bênção de Deus. Um cara, assim, muito amigo, muito acessível. Obrigado. Trouxe até livro pra gente. Foi né? de presente. Legal. Escreveu um livro sobre supervisão de célula, muito bom. Obrigado, Matheus, por ter participado. Deixa eu ver aqui. Paulo Júnior também, da Igreja da Família. Verdade. É uma Legal. bênção nas nossas vidas, é um cara assim extremamente enriquecedor, Sim. tá com ele. Então, valeu, Paulo Júnior, obrigado também por ter participado aqui com a gente. Aí nesse processo teve a equipe, Sara, Marissa, Rafinha, né? O Rafinha Rafinha. participou aqui com a Rafinha. gente. Dicas de aplicativo. Rafinha tá indo para São Paulo, mas tem essa promessa, né, de voltar para Belo Horizonte depois. Obrigado, viu, Rafinha e Letícia, por querer voltar para BH. A gente fica muito feliz A por gente isso. fica feliz demais. A gente fica bem feliz, né? Paulinho, Nossa, Paulinho. Profeta das nações. Ele é o profeta dos nossos tempos. Quem? Você? Ah, eu? Ó. Amém. Paulinho, palhaço da MPC, Paulinho, muito legal. né? Foi muito legal. Ele deu várias dicas de evangelismo criativo, comunicação, trouxe muitas ferramentas, mostrou na prática aqui pra gente.
Nós tivemos aqui o Ciro, alguns episódios o Ciro veio junto com o Luiz, foi muito legal também. Parceirão, né? Parceirão também, assim, um cara que Deus tem usado muito como vereador aqui na nossa cidade. É o filho do pastor Jeremias Pereira, assim, Deus tem uma bênção nessa família mesmo. A gente até citou ele mesmo. Vários episódios aqui você pode ver sobre política, o cristão e a política, a igreja e a política. Depois nós tivemos Wesley Cassete também, uma bênção, a gente ama muito Wesley. Mateus Simões também esteve aqui Pastor com a de gente, Divinópolis, né? tá pastoreando lá em Divinópolis, a juventude. Pastor Carlos Damasceno, né, o bispo aqui da Power Church, se eu não me engano foram 2 ou 3 episódios com ele. Ele é especialista nessa questão de gestão de pessoas, liderança, crescimento profissional. Ele falou aqui, trouxe o livro dele, Vida Poderosa também, que é um dos livros muito vendido aí hoje. Lucas Gonzalez, eu lembro até que no dia que o Lucas veio, ele estava passando um momento bem difícil, mas veio aqui, participou, nos abençoou muito. O irmão dele, o Daniel Gonzalez, que tem projetos sociais na cidade, aceleradora, hub social, muito legal. O grande Lucas Gonzalez. Literalmente, né? O Lincoln Portela esteve aqui Grande conosco Lincoln. também, foi muito legal, assim, teve uma palavra bem direcionada em relação, sim, ao posicionamento do cristão na política, uma palavra dura, mas uma palavra, assim, importante para os dias que a gente vive hoje. Tiago Barreto, junto com o Ricardo, lá da SBB, né? Muito legal. Amigos mesmo. O secretário de Cultura do Estado, Leônidas, esteve aqui com a gente, né? E foi muito especial. A nossa igreja, assim, tem muito da cultura de Minas Gerais, é tombada, é arte decor, então assim, tem muita coisa. E foi um encontro, foi um encontro, assim, especial demais. Nós tivemos o pessoal da One Big Media, que vieram aqui junto com a Renata, né? E participou, falou sobre questão de futuro, redes sociais. Quem mais que vocês lembram? Léo Matos, né? Deu um testemunho aqui, assim, Assiste, fantástico. se você não assiste, assiste. Ele falando, cara, que ele tinha problema com drogas e ele tinha amigo cristão. Adolescente, né? E ele falou assim pros caras, depois que ele conheceu Cristo, como que você tinha Jesus, você tava me vendo naquela situação e você não falou dele pra mim. É muito louco isso. Né? E sim, um testemunho interessante. forte e impactante, vale a pena ver. O Irlan Melo também. Irlan Melo, né? Nós falamos aqui sobre os projetos, né? Por exemplo, a zona de escape ali do anel rodoviário, isso vai salvar muitas vidas, verdade. porque o anel rodoviário hoje tem muito acidente. Tivemos o grandiosíssimo Rodrigo Leles. Rodrigo Leles. Caraca, Você tá doido. E o Rodrigo Rodrigo, de casa, e o Rodrigo de Rodrigo casa. trouxe o Márcio Melo, que de foi honra. assim, um episódio muito espiritual, né? Foi muito espiritual, foi muito legal, muito gostoso. E eu acho que o último foi o Nicolas Ferreira, vereador aqui na nossa cidade também. Foi surpreendente também, né? Foi legal. Foi legal Super conhecer legal. o Nicolas pessoa, assim, né? Ver ele mais aberto, mais solto, foi verdade. muito legal. Obrigado a todo mundo que participou. Tem muita coisa boa vindo por aí. Se você pegar do primeiro pra hoje, você vai ver a evolução e assim, a gente quer continuar investindo, Se crescendo. tem algum nome que a gente não citou que você gostaria que a gente trouxesse, verdade. comenta É aí verdade. quem você gostaria que a gente convidasse. Não é garantia que a gente vai convidar, mas Silvio Santos, Raul se Gil. passar no crivo, assim, né? A gente vai E convidar. se aí tiver acesso, né? Meu Deus. Mas foi muito legal, gente. Acreditem, invistam, muito da sinceridade, participem, mano. se inscrevam, curta, ajuda. Isso aí. Pode parecer bobeira, dá um like, se inscrever faz toda a diferença. Você não tem noção do que um like, do que um se Verdade. inscrever faz de E diferença. assista todos, às vezes vai caminhar, vai fazer uma academia, põe na playlist, vai ouvindo. vai ouvir Vai no lavando Spotify, louça, é. sabe? Dirigindo o carro. Invista seu tempo. Eu assim. lembro que na pandemia, a Marisa morava em São Paulo e sempre que eu podia eu ia lá durante a pandemia, então saía daqui depois do culto à noite e fazia bate-volta. Eu tava na época de começar a investir, então eu ia daqui lá ouvindo o Thiago Negro e voltava. Cara, eu ouvi muitos podcasts do programa dele assim e enriqueceu muito minha vida. Então você pode às vezes pegar e vai fazer uma viagem, dá pra ouvir uns 10 enquanto Verdade, você viaja, é verdade. tranquilo. Então, pessoal, é isso. Obrigado, Augusto. Obrigado, É Samuel. nós. Obrigado, Renan. Vamos agradecer o pessoal da comunicação aí Boa. também da igreja, que se Ulisses, empenha muito. Marissa. Luiz Você já Marissa, esteve do outro Brito, lado, né? Você sabe é, como é, né? Ele Cara, sofreu, é um né? trampo muito pesado, mas é gostoso, sabe? Mas é bem difícil, Então- realmente. A gente
O pessoal pede fica muito jogando da Candy gente. Crush quando tá vendo. Enquanto edita, vai jogando. pesado, assim, né? É bem complicado. Deixa passar erro de mensagem. Mas são muitas madrugadas Olha viradas, os né? desabafos aí. Cara, Mas isso ó, vamos focar nas coisas boas. Mas coisas isso aí, da honra. coisas boas. Obrigado, Mar, Ulisses, Pri, Rafinha, que Rafinha, ajudou muito. Ítalo. todo mundo que tá na Priscila. comunicação, isso aí. Todo mundo que já passou Pris- aqui, o é, Arthur também já Arthur ajudou. e o Ah, é Luiz, né? verdade, E se obrigado, você Arthur. que tá assistindo aí, mande pra alguém aí que não conheça ainda, eu tenho certeza que ele vai ser abençoado, viu? Realmente. Valoriza o trabalho dos irmãozinhos aí. É isso aí. É legal. Rodrigo Leles, você não falou do Leles. Não falei do né? Rodrigo Leles, que é o Pelo nosso amor de produtor Deus, esse amigo aí, né? de áudio aqui. Leles, Sensacional, você mora no meu Rodrigo. coração. Se o Rodrigo quiser vir aqui, eu sei que não vai querer, mas... Vem cá, Rodrigo. Vem Você cá, é um dos meus dois Rodrigo- indianos favoritos. O Vem Rodrigo cá, tá Rodrigo, sempre pra aparecer. pronto. Aparece aí, pra dar um vem logo. abraço, Já que é o cara. episódio Vai, 50, vai, vai, o vai. O episódio Rodrigo, ele tá sempre assim. Ele não nunca conhecer nega quem um tá abraço. O Rodrigo é muito carinhoso. Olha que carinhoso, abraça ele aí. O Rodrigo é extremamente Abraça ele. carinhoso. O Rodrigo gente. é um dos meus dois indianos favoritos. Ó, esse aqui é a equipe que trabalha nos Ulisses, bastidores. Tem dia que tem tá mais gente. solteiro. Hoje tem menos pessoas aqui, mas Esse aqui tá fazem solteiro, não. toda a Maressa não tá diferença, solteira viu? não, nem Rodrigo. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe. Parece, Lelis. Vocês estamos juntos. Tamo junto. Já fica de olho aí que já vai sair o episódio 51 e É tá um verdade. testemunho Boa ideia, hein? poderoso de vida Isso aí. pra te inspirar assim, a se É libertar verdade. de vícios. Tá Uau. bem legal. Já espero o Legal. episódio 51. Grande abraço, Deus abençoe. Até mais, pessoal. É Tchau, nóis. Valeu!